Olá, paz do Senhor a todos, amigos e irmãos, neste dia que é o 21 de maio e também na nossa leitura bíblica diária do plano de leitura anual, com os comentários do texto bíblico, e você está no Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Pois bem, hoje estamos em 1 Samuel, capítulos 29 a 31. E essa leitura desse texto bíblico, do livro do profeta Samuel vai culminar, infelizmente, claro, dentro até de todo um processo, que se dá na liderança de Israel, que agora tinha já, ao longo de sua vida, 40 anos, Saul como rei de Israel, buscou governar Israel, um homem que nos parece, assim, dentro do todo o contexto, inexperiente, imaturo, inseguro. Ele era uma pessoa invejosa, orgulhosa, e ele, portanto, diminuiu muito, a condição de um rei, para até mesmo tomar atitudes precipitadas, sempre adiantado, à frente daquilo que Deus, estabelecia pelo profeta. Assim nós vimos a vida de Saul, que agora culmina nesse texto com a morte dele. A morte de Saul e todos os seus filhos, como foi também dito pela palavra, do profeta Samuel, que ele ia morrer no mesmo dia, ele e os seus filhos. E assim aconteceu. Mas então, nessa leitura, nós vamos encontrar que ele está diante de uma luta, contra os filisteus, que vêm a centenas de milhares, as tropas dos filisteus. E é interessante que nesse tempo Davi se refugia, fugindo de Saul, com os inimigos de Israel. Então ele se junta a Aquis, e Aquis dá a cidade de Ziclag para Davi, que é na região de Judá, e ali ele fica exilado, e também sendo leal ao rei Aquis. E agora, quando ele vai agora a Aquis com os demais reis filisteus contra a guerra contra Israel, Davi vai junto, e Deus não permite, que Davi viesse a pelejar contra o seu próprio povo. Ainda que ele desejava mostrar honra, porque Davi tinha princípios. Veja que ele nunca procurou se aproveitar da oportunidade, não era um oportunista para matar a Saul, que muito queria sua morte mesmo, mas ele prestigiava e ele honrava a unção do Senhor sobre Saul e o princípio de autoridade. Ele tinha isso com ele. Assim ele o fez com mesmo um rei estrangeiro, um rei que não era da sua nação. Ele também demonstrou princípio de autoridade. Mas os demais não aceitaram Davi ir junto à guerra contra Israel e exigiram que Aquis o mandasse de volta para Ziclag, a terra que ele havia dado a Davi, a cidade. E aí foi também realmente uma direção divina, porque quando ele retorna a Ziclag tinha sido uma cidade já destruída, os despojos, além das mulheres, as crianças, sido levadas pelos amalequitas, e haviam invadido, e assim Davi com os seus soldados, todos decidiram ir atrás das suas esposas, porque inclusive Ainoã e também Abigail foram levadas cativas com os amalequitas, e os filhos e mulheres de todos. Houve um pranto pelos os soldados de Davi por conta dessa decepção, que eles sofreram com o rapto, o sequestro, dos filhos e esposas.
Mas eles foram atrás do que lhes pertencia. Entenderam que o Senhor ia restituir para eles, né? E isso exigiu uma luta, né? E eles foram e encontraram os amalequitas, né, desapercebido, festejando, né? E assim eles derrotaram os amalequitas, recuperaram as suas esposas e os despojos também das guerras, não só de Ziclag, de outros lugares. Davi trouxe junto, distribuiu, repartiu entre os seus soldados, porque ali houve uma situação que nem todos foram à guerra para recuperar as esposas. Uns estavam cerca de 200 soldados muito cansados e ficaram para trás cuidando das coisas, dos pertences deles, enquanto Davi e outros 400 foram para a batalha. E na volta um deles disse, não, esses aí não merecem, não foram conosco, mas Davi disse, não, nós vamos repartir com todos os despojos, né? E eles ficaram aqui guardando os nossos pertences, e ainda Davi distribuiu para muitos da tribo de Judá, né? Que eram líderes também. Ele honrou estas pessoas. Mas agora lá está Saul, né? Pelas montanhas de Gilboa, e os filisteus matam seus filhos, né, todos eles, e também matam a Saul. Quando percebem que são os filhos de Saul que morreram, eles então tiram a cabeça e penduram os corpos nos muros de Bet-shean, né, a cidade que está ali próxima, né? E assim é uma morte triste, porque Saul percebeu que ele ia morrer nas mãos, estava muito ferido, né, dos filisteus, e ele então se jogou sobre a sua espada. Foi muito triste a sua morte, né? Mas assim também Jonatas, Abinadab e Malquissua, eles todos morreram. Bem, agora Davi vai entrar num cenário que nós vamos ler a partir dos próximos capítulos, né? Construindo então a sua liderança com os demais líderes de Israel para ser proclamado rei. Mas vamos acompanhar isso nos próximos capítulos deste livro. Agora João, no capítulo 11 e 12, Jesus está chegando para a festa da Páscoa, enquanto havia purificação, que era toda aquela coisa de tirar o fermento de dentro das casas, se preparar porque ia começar a festa dos pães sem fermentos, inaugurada junto com a festa da Páscoa. E aí chegam multidões em Jerusalém para celebrar. E agora eles trazem mantos, palmas e recebem Jesus, né? O Messias, o Rei de Israel, que entra na cidade sendo aclamado, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Foi muito lindo essa parte, né? Mas ali já estava também preparando-se para aquilo que seria, porque já estamos vendo os sumos sacerdotes, né? Buscando uma ocasião para prender e também matar Jesus. É nesse episódio que aparece a mulher Maria, né? Que Jesus vai à sua casa e ela unge os seus pés com um perfume caríssimo, e ali é um ato profético para aquilo que haveria de acontecer, preparando Jesus para a sua morte e seu sacrifício. O Salmo 118 é lindíssimo. Nós vamos acompanhar que ele é um salmo messiânico, inclusive é o salmo que é entoado e cantado logo após a celebração da Páscoa. Nós vamos ver que quando Jesus vai celebrar as Páscoas com seus discípulos, eles vão ao Monte das Oliveiras, mas antes disso, e tendo cantado o hino, e esse hino é o Salmo 118, onde diz: melhor é refugiar no Senhor que confiar em pessoas, melhor é refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Que Deus nos abençoe com o provérbio que diz: os planos perversos são detestáveis para o Senhor. Foi o caso dos sumos sacerdotes, né? Aquele povo líder que procurou planejar plano perverso, né? Mas ele tem prazer nas palavras puras. Vamos conservar assim as nossas palavras. Que Deus nos abençoe.